Elias, boa noite. Quem acompanha a situação em Israel vai estranhar bastante, porque ela não tem precedente, não tem nada parecido com a nossa existência. A começar pelo fato de Israel não ter uma constituição escrita. Nunca chegaram a convocar uma eleição para representantes do povo reunidos formarem o conjunto de valores básicos de funcionamento da sociedade e do Estado. Claro que Israel é um Estado recente, que vive em disputa, nem todos seus vizinhos a reconhece, já teve diversas guerras para reconhecer a sua existência, mas isso o afasta de uma visão de ser um Estado de direito, um Estado em que tudo e todos são limitados por normas, fazendo com que o funcionamento daquela sociedade dependa de um equilíbrio muito tênue de compreensão de que existem valores com natureza equivalente de Constituição e que não devem ser alterados com frequência exatamente para produzir estabilidade. O mais próximo que eles têm de Constituição é o que eles chamam de leis básicas. São capítulos, trechos de um projeto do que talvez seria apresentado para discussão numa Assembleia Constituinte de elaboração de uma Constituição, mas nunca foi aprovado. Dentro do campo do estudo de direito, a gente chega a falar o conteúdo formal de uma Constituição é aquele que simplesmente está na Constituição, mas o conteúdo material é aquilo que deveria estar numa Constituição. São essas leis básicas, ou seja, o que é o governo, quais são os poderes executivo, legislativo, judiciário, quais são as funções e as atividades do governo, dentre elas administrar a economia, comandar a segurança do país, além de reconhecer a dignidade da pessoa nas suas relações, no mínimo direitos civis, políticos, quiçá os direitos econômicos, sociais e culturais, que é o que a nossa sociedade brasileira e a esmagadora maioria do Ocidente também reconhece. O fato é que, na inexistência de uma Constituição com regras claras de alteração, o país depende bastante de um equilíbrio político-jurídico entre o executivo, legislativo e judiciário, que nesse momento parece que está em bastante dissonância, já que um grupo conservador da sociedade levantou-se contra o que chama de ativismo judicial, criticando um protecionismo exagerado do judiciário a minorias, assegurando dignidade e diversidade para o país, e talvez até alguns dos segmentos muito chateados com o rigor do judiciário no combate à corrupção, em especial de líderes religiosos. A gente está falando de uma coalizão política que dá apoio ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que inclusive radicalizou o seu discurso depois de já ter sido retirado do cargo 2 vezes por corrupção, em estágio avançado inclusive de julgamento dentro do poder judiciário, e é isso que a população israelense que está revoltada, que está se manifestando e chamando por uma greve geral, por isso o país estaria numa beira de perder esse status de Estado de Direito. Já é bastante criticado mundo afora por ser um Estado de apartheid, né, que separa por ódio as populações internas, vive em uma disputa ainda com os palestinos. Mas temos que levar em consideração que, portanto, essa aliança que dá sustentação ao Benjamin Netanyahu foi feito com base em duas plataformas políticas específicas. A primeira é a teocracia, reforçar que o Estado de Israel deve seguir as leis religiosas judaicas e não se abrir a um movimento liberal, ocidentalizante, de pluralidade, diversidade e respeito a valores contemporâneos. E o segundo é importância para a segurança e estabilidade do país ter um governo que não possa ser afastado por corrupção por parte do Poder Judiciário. Dessa forma, as manifestações que pretendem um equilíbrio entre executivo, legislativo e judiciário que se fiscalizem, mas sem possibilidade do executivo e mesmo do judiciário derrubarem decisões judiciárias que são a base da estabilidade do país. É por isso que a gente vê setores das Forças Armadas temerárias, já que uma dessas leis que estariam em potencial revisão pelo legislativo é a função do Exército. O setor econômico também teme muito, já que uma das leis básicas que o judiciário tem defendido
e que o parlamento defende fazer uma reforma depois que conseguir exercer controle sobre o judiciário, é exatamente o controle sobre as finanças e o funcionamento da economia naquele país. É de se acompanhar, mas aparentemente movimentos de um lado contra essa reforma, mas eleitoralmente do outro lado, o grupo político que está no poder obteve uma vitória significativa e não parece que haverá chance de um voto de suspensão e de convocação de eleições antecipadas.